Boa tarde. Vamos começar a nossa live do dia 2 de junho sobre audiências de conciliação e mediação, tanto no Sejusc quanto no juizado e juizados. Aqui sai o comentário. O Dr. Carlos deve estar já entrando aqui conosco, que é com quem nós vamos conversar hoje sobre a portaria conjunta número 12, agora de 2020, do dia 22 de maio, que autorizou, que permitiu que as audiências de conciliação e mediação elas sejam realizadas tanto no âmbito dos Sejusc quanto no âmbito dos juizados através de videoconferência, certo? E eu entrei em contato com o NUPEMEC através do querido Lucian, que também é nosso colega advogado da Comissão de Mediação. Pronto, tudo bom, doutor Carlos? Só Olá, falta a vida boa no tarde. celular. Tá, prefere então assim, Isso, a gente tem que fazer a live com ele na vertical, não dá para fazer com ele tudo deitado, bem. que não funciona. Uhum. Boa tarde, boa Boa noite. Esse tarde. horário, um horário meio de tarde, final de tarde, início de noite, né? Isso. Bem, doutor Carlos, muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar conosco nesse canal da Escola Superior de Advocacia da UAB Pará. Desde o dia 2 de abril que a gente começou essa programação especial de fazer as lives para estar levando capacitação e conhecimento para a nossa advocacia paraense, mas acaba que é uma ferramenta democrática. A gente tem aqui a participação de alunos de direito, de Sim. pessoas que não são da área, mas que querem se informar para ter conhecimento cidadão realmente de tudo que está acontecendo. E a ideia é trazer os assuntos que estão em relevância. Muitos assuntos jurídicos novos, questão das reformas todas no âmbito do direito do trabalho, as medidas governamentais tributárias, enfim. E agora mais essa novidade, né, da portaria conjunta do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao permitir que as audiências de conciliação e mediação sejam feitas por videoconferência no âmbito do Sejusc e dos juizados. Então, é um tema muito novo, muito pertinente para a nossa classe da advocacia, que é quem vai estar do outro lado, né, participando junto com os seus clientes dessas audiências. Sim. E eu quero te agradecer imensamente por disponibilizar o teu tempo para nos informar, nos orientar e dividir esse conhecimento conosco, que é tão importante. Obrigada de coração, em nome da OAB, em nome da ESA, pela sua disponibilidade. Antes da gente começar, de eu te passar a palavra, eu queria te perguntar o seguinte: te incomoda ficar esses comentários aqui, que fica no teu rosto? Queres que eu tire os comentários ou pode ficar? Não, eu vou só não vou lê-los porque eu acredito que você vai estar mediando aí, né, para não Exatamente. desconcentrar aqui. Não me Isso, incomoda não te não. preocupa. Nem com a leitura, Uhum. que o que tiver de questionamento, de dúvida, eu vou anotando, até para não interromper o teu raciocínio. Quando tiver oportunidade, eu te pergunto. E Tudo nem com o bem. tempo também. Faltando 10 minutinhos, eu te lembro para a gente seguir para as considerações finais e finalizar a live. Fica tranquilo, tá? Eu só Tudo bem. pergunto porque tem umas pessoas que ficam participando. Tira os comentários, está no rosto do convidado. Porém, os comentários, eles são a forma da interatividade nesse canal. Porque é Sim. um canal mais informal, é um canal diferente do que a gente está acostumado no ambiente jurídico, né, doutor Carlos, de muitas formalidades, de muitos cumprimentos. Aqui não, aqui é um bate-papo mesmo. E esses comentários, eles trazem um pouco de proximidade com aquilo que a gente já está tão distante, né, com esse isolamento. É uma Sim. forma da gente ver quem está aqui, aquela pessoa mandar um abraço, enfim. Então, mantemos o comentário. Bem, a gente quer te ouvir. Vamos lá. Então, primeiro, mais uma vez, agora já boa noite, né? Já viramos aí às 18 horas. Boa noite a todos que nos assistem. Eu quero, de antemão, agradecer o convite que foi feito, né, pela Escola Superior da Advocacia. Na classe dos advogados, eu cumprimento
nome da sua diretora, a doutora Luciana, e agradecer também a desembargadora Dail, que é a nossa coordenadora do NUPEMEC, né, que foi que pediu que eu viesse hoje a esse bate-papo com vocês falar um pouco, né? E, inclusive, eu também sou coordenador de um Sejusc, sou coordenador do Sejusc Ananindeua, né? E membro efetivo do NUPEMEC. Então, assim, eu estou imerso dentro de todo esse conteúdo que nós vamos vivenciar aí hoje. Como você colocou de início, né, é importante ficar desde já acordado entre nós, que eu vou tentar fatiar a minha fala, né, e vou tentar buscar um pouquinho, né, dar uma compreensão mais ampla, né, de sejusques e juizados especiais, exatamente porque imagino que há acadêmicos de direito, há pessoas que não são do direito, que também eventualmente podem assistir, né, a essa nossa live. E aí, se a gente conseguir formar uma base um pouco mais sólida para daí seguir com a discussão, talvez fique mais interessante, tá? Então, eu tenho um roteiro mínimo aqui, que é o mínimo que eu tenho que falar para vocês, e depois eu espero deixar um tempo razoável para a gente interagir aí com as perguntas, tá? Então, assim, a primeira coisa que me veio em mente falar para vocês, assim, sempre que nós pensamos em juizados especiais e em Sejusc, nós pensamos em democratização de acesso ao judiciário, né? E para que seja feita justiça à nossa própria história, né, é importante salientar um nome que ainda está na cabeça de muitas pessoas quando se refere especialmente aos juizados especiais, quando as pessoas falam em eu vou no juizado de pequenas causas, né? Ainda tem muita gente que se refere desse jeito, juizado de pequenas causas. Mas por que esse nome? Porque, de fato, né, essa democratização, alguns pensam que não, a democratização do judiciário veio a partir da Constituição de 88. Não é bem assim, né? A Constituição de 88 alargou, trouxe uma série de garantias e, obviamente, sendo uma Constituição cidadã, né, trouxe os cidadãos uma perspectiva maior, né, de acesso à justiça, mas não foi a partir dali que originou-se esse movimento de democratização. Na verdade, a lei que fala dos juizados, né, de pequenas causas, ela é a 7.244 de 1984. Né? Portanto, antes da Constituição de 88, ainda no período, né, da ditadura, do nosso último presidente militar, que foi o João Batista Figueiredo. Então, em 84, vem a lei de pequenas causas, de juizado de pequenas causas. E o interessante, né, que esse nome, embora até hoje ele seja lembrado, ele tem uma pecha que, de certa forma, desmerece, com a qual eu concordo, porque esse pequenas causas estava relacionado tão simplesmente ao valor de alçada das causas. Olha, se as causas são de um valor econômico diminuto, é pequena causa. Mas a pequena causa, para mim, pode ser a causa da vida de alguém, né? Então, esse nome de pequena causa, parecia que ele tinha uma pecha, né, de diminuir o direito de alguém por tentar mensurar ele por uma expressão econômica, né? E a partir dela dizer, a sua causa é pequena. Não, a minha causa pode ser a causa da minha vida, e isso não quer dizer que seja um valor, né, econômico que vai dizer se ela é grande ou pequena. Então, que bom, né, que em 95, aí sim, com a Lei 9.099 dos juizados especiais, agora sepultou esse nome de juizados de pequenas causas, embora alguns ainda insistam em usá-lo, né, mas veio sepultado e, com certeza, foi a concretização, né, daquilo que tinha sido plantado pela Lei de 84. Uma justiça que buscava maior celeridade, menor formalidade, né, maior oralidade e simplificação de procedimentos, para que assim a justiça pudesse caminhar, né, de forma mais célere dentro das expectativas dos próprios jurisdicionais. Então, a gente já tem uma ideia mais ou menos do que é um juizado, né? A gente conhece pequenas causas, sabe que o juizado especial é esse desdobramento do aperfeiçoamento, digamos assim, da Lei de 84 com a Lei de 95, mas o Sejusc ainda é algo muito novo, né? O Sejusc, enquanto Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, ainda é algo muito novo e que causa estranheza a muita gente. Primeiro, pelo fato de que, de regra, eles funcionam fora dos prédios do Judiciário, e isso é para que seja assim mesmo, né?
mas eles não deixam de ser parte do sistema judiciário. Tanto que ele é um centro judiciário de solução de conflitos e cidadania. É por isso que as decisões, né, quando os acordos, quando são firmados lá, são homologados por um juiz. Né? Então, ele faz parte desse sistema do judiciário. Dentro dessa proposta, né, de abertura de portas, ou multiportas, como nós chamamos, de vários canais pelos quais o jurisdicionado pode vir a ter a satisfação, né, da prestação de um serviço judiciário. Então, o Sejusc, ele realmente ganha essa força a partir de 2010, né, quando o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, o órgão que administrativamente pensa as políticas públicas do Poder Judiciário, chegou e disse, olha, está na hora do Judiciário entender e investir maciçamente em políticas nacionais do Judiciário que levem à solução consensual de conflitos. E aí se veio a proposta a partir da resolução 125 de que os tribunais deveriam criar os seus núcleos, né, que são os núcleos permanentes de métodos consensuais de solução do conflito, que nós chamamos carinhosamente de NUPEMEC, né? E temos os Sejuscs, que são os centros. Então, o NUPEMEC é o núcleo que vai gerir essa política pública, né, dentro da esfera estadual de cada tribunal, coordenando, portanto, todo o sistema de Sejusc, que são os centros, e cada Sejusc tem pelo menos um juiz coordenador, né, que vai levar à frente essa política e está ali no dia a dia da administração dos Sejuscs. Então, esse ponto eu queria colocar com justiça para que a gente vá conseguindo compreender e avançar dentro disso aí. Perfeito. Semelhanças entre Sejusc e juizados. Bem, algumas. Primeiro, que nenhum dos dois vai exigir daquele que busca o serviço o pagamento de custos. Né? Pelo menos até então, até que se mude, né, ou não, esse serviço é gratuito. Né? Outra semelhança é que se busca, tanto no Sejusc como no juizado especial, que se tenha, num primeiro momento logo, uma audiência ou uma sessão em que as partes ou os interessados, né, possam sentar-se à mesa, onde possam ser abertos canais de diálogo, de comunicação, seja por realização de conciliação ou de mediação, a fim de que eles assumam o protagonismo da sua própria história, né, das suas próprias dificuldades, e que possam, dessa forma, né, integrar-se junto com o sistema judiciário para construir uma solução. E nessa nós acreditamos sempre que é a melhor solução, porque é uma solução que não é uma solução imperativa, né, de um Estado juiz que vem e diz, olha, você tem ou não tem direito e vai ser desse jeito. Né? Então, uma solução construída. Por isso que eu sempre digo que a visão, né, que muitas vezes diminuía o juizado especial é que as pessoas achavam que ia chegar lá e poderia ser até que acontecesse isso em alguns episódios, mas isso não seria a regra, a exceção, isso seria o desvio ou o mal capacitado que precisaria ser reciclado, de que o conciliador, o mediador ia chegar lá, olhar para eles, tem acordo, não, acabou a sessão, vamos mandar para o juiz, que aí agora a gente vai aguardar a instrução. Tá? Então, ambos têm essa figura, né, que é de suma importância, que esteja capacitado, e é importante, aqui eles são semelhantes, mas se distinguem a partir de. Se você está falando no pré-processual, se você está no juizado, superada essa conciliação, não houve acordo, aí você vai ter, de fato, né, uma segunda fase, que você vai ter uma instrução com o juiz leigo ou com o juiz mesmo de direito, né, que vai promover aquilo tudo, e ao final você vai ter, de fato, uma sentença, né? Um ato de império de um Estado que se revela a partir de um juiz, que vai dizer, olha, o direito é de A, é de B, vai ser assim, vai ser assado. Aí ele diverge do Sejusc. Por quê? Porque o Sejusc é para a solução consensual de conflitos. Então, seja na fase pré-processual ou na fase processual, que o Sejusc também atua, né? Mas no Sejusc, na atuação do Sejusc, não haverá um ato de império do juiz. Se você está na fase pré-processual, né,
Se as partes, ou melhor, os interessados convidados comparecem à sessão de conciliação e mediação, que pode ser única, que pode ser fragmentada dentro de alguns contornos legais, né? Pode haver mais de uma sessão de mediação, de conciliação, enfim, só haverá, né, um termo finalizando a questão de fundo, ou seja, o mérito, se as partes assim convencionarem. Se as partes não convencionarem, e nós estivermos falando no SEJUSC na sua modalidade pré-processual, o que vai haver é o arquivamento. Olha, infelizmente foram empreendidas todas as diligências, mas uma vez que não houve a possibilidade, vai ser arquivado. E aí a pessoa pode procurar, então, aí o meio contencioso, até mesmo pelo juizado, passando mais uma vez pela conciliação e indo para a instrução, ou direto na justiça realmente comum, né, sem a necessidade de ter que passar pelo juizado. E se nós estivermos no SEJUSC, na fase processual, quando já existe uma demanda, e aí são as varas que encaminham para o SEJUSC, a fim de que se promova a audiência, né, de mediação ou de conciliação, se essas sessões são infrutíferas, o que o SEJUSC vai fazer é devolver aquele processo ao juiz originário, que aí sim vai se encarregar da instrução e do julgamento, se for o caso. Mas não haverá, né, um ato do juiz coordenador do SEJUSC de império que vai dizer a quem assiste o direito, né? Então, essa também, isso é uma diferença, né, do SEJUSC para o juizado neste ponto. Bem, mas o fato é que ambos são canais, né, que o judiciário tem colocado à disposição de qualquer jurisdicionado. E, como eu disse, são perspectivas de uma política nacional que, no caso do SEJUSC, veio a partir da Resolução 125, que é de 2010, e foi chancelada definitivamente com o novo Código de Processo Civil, né? Afinal de contas, o novo Código de Processo Civil, até anotei aqui no seu artigo 3º, né, ele vai dizer com todas as letras que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos, né? Parágrafo 3º, a conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso processual. Ou seja, é uma responsabilidade compartilhada. Então, às vezes, quando a gente chega numa audiência e a primeira coisa que o advogado chega e senta e diz que não tem acordo, eu, enquanto juiz, já fico arrepiado. Digo, nossa, ele não leu o artigo 3º do Código de Processo Civil, né? Porque deve ser uma responsabilidade compartilhada de todos para que se chegue à via consensual. Aquela figura, né? E nós sabemos disso, que as faculdades de direito, ainda, grande parte delas, né, elas parece que criam desde o primeiro semestre os samurais do direito. Olha, você vai para o litígio, você tem que manejar a sua espada e tem que sair vencedor, né? E aí vai introjetando no advogado, e eu falo com muita naturalidade porque fui advogado, porque advoguei, né? Então, assim, vai introjetando no advogado que ele está ali para ganhar ou perder, mas que ele não está ali para construir uma solução que possa ser razoável para as duas partes. Que bom, né, que agora que isso é uma política nacional, e mais, como nós somos ainda extremamente formalistas, né, está com todas as letras no Código de Processo Civil para que ninguém possa ainda achar que isso é uma invenção, né, do Estado do Pará ou do juiz coordenador do SEJUSC. Doutor Carlos, na semana passada a gente fez uma live com a doutora Gisele Góes, que é procuradora do trabalho, e é professora de processo civil, minha colega na UFPA. Eu também estou no projeto do SEJUSC da UFPA, fiz o curso de mediação judicial na Escola de Magistratura. Então, eu sou uma ferrenha defensora da mediação, meu doutorado foi na área de mediação, já publiquei livro, eu sou apaixonada e eu estou intensificando muito as lives nessa área, porque realmente a nossa classe da advocacia ainda é uma classe que, como tu estás muito bem colocando, ela teve toda uma preparação acadêmica litigante, tanto que está lá no nosso plenário da OAB, né? Advocacia é profissão não é profissão para covardes, do Sobral Pinto, aquela célebre frase, quer dizer, você para ser advogado, você tem que ser um guerreiro, você tem que lutar, você tem que brigar, né? Mas de um tempo para cá, não apenas está mudando
essa ideia da postura do advogado, como o próprio Ministério da Educação vem regulamentando o curso de direito todo voltado para mediação. Uma resolução antiga de 2004 que a gente tinha já implementava dentro dos núcleos de prática jurídica os núcleos de mediação. Eu coordenei o NPJ da Estácio há muitos anos, eu implementei o NPJ lá e nós criamos o núcleo de mediação para quando o assistido chegasse, ele já tivesse aquele primeiro contato com a mediação, para que a gente nem precisasse ajuizar uma demanda judicial. E no final de 2018, teve uma outra resolução do MEC que aí já veio de vez implementar que o curso de direito, em todo o seu eixo, ele tem que estar tratando dos meios consensuais de resolução de conflito, eles frisam muito a questão da mediação. Então, não basta, eu vou colocar uma disciplina no curso de direito, mediação, conciliação, arbitragem. Não. Todos os professores de todas as disciplinas, eles devem concatenar o seu conteúdo com os métodos consensuais de resolução de conflitos, porque eles estão interligados em todas as áreas, não é só numa disciplina específica. Então, a gente está ganhando uma certa, um certo reforço aí do Ministério da Educação, porque se os cursos de direito se adaptarem às orientações do Ministério da Educação, eles são obrigados a isso, a gente vai começar a ter um público de acadêmicos saindo das faculdades já com um novo olhar. E mais fácil a gente conseguir conversar com esses profissionais, a gente conseguir convencê-los a utilizar esses métodos consensuais, né? E disseminar essa cultura, porque é uma cultura de pacificação. O advogado ele não está apenas para vencer uma causa, ele está, sim, para solucionar um conflito, para restabelecer a paz, para restabelecer os vínculos, porque a nossa profissão da advocacia é uma profissão de sociedade civil organizada, é uma profissão de cidadania, né? Não é só pegar a causa e aí, dane-se como o cliente ficou, se a decisão foi boa para ele, mas será que foi boa realmente para ele, no seu interior, no restabelecimento da sua relação afetiva, da sua relação empresarial, enfim. Então, quando a gente começar a ter uma leva de profissionais de direito saindo com essa nova vertente, com certeza nosso trabalho vai ganhar ainda mais força. Olha aqui, a doutora Aluna falando, é um trabalho de formiguinha, exatamente. É o formiguinha, plantando semente para colher lá na frente. Eu gosto sempre de pensar pelo seguinte prisma, né? Você muito bem colocou a frase, né, que a advocacia não é para covardes, mas quem disse que coragem está necessariamente atrelada à litigiosidade, né? Olha, se a gente pensar por um viés, né, de Gandhi, alguém pode dizer que Gandhi foi covarde? E o que foi que ele fez de forma pacífica? Né? Então a gente precisa realmente virar a chave, reposicionar, né, saber que, obviamente, que se não houver nenhuma possibilidade de esgotarmos todos os recursos para uma solução consensual e tiver que haver, de fato, um julgamento de mérito, que haja, né, mas que a gente não aposte nisso. E às vezes eu vejo os advogados preocupados, e alguns, não, doutor, mas como é que ficam meus honorários? Doutor, o senhor tem que cuidar isso desde o início, no seu contrato. Você tem que colocar no seu contrato que se houver uma composição, o senhor vai receber. Porque, afinal de contas, o que a parte quer é resolver o litígio e garantir o seu direito. Então, se ela conseguiu isso, né, e o senhor fez todo o trabalho, por que não vai ser remunerado? Né? Então, a gente tem que olhar por esse outro aspecto. E aí você vai conseguir, né, porque às vezes você não vai... vou precisar 20 anos para ganhar o final dessa causa. Posso ganhar em 3 meses, né? Mas em 20 anos eu ia ganhar muito mais. Sim, mas você sabe se daqui a 20 anos você vai estar vivo, né? E de repente se esses honorários aí vão ser realmente usufruídos e você poderia estar empreendendo esforços e energia em outras causas, em outras grandes conquistas, em outras possibilidades, né? Então a gente tem que pensar por isso aí. Mas muito bem. A gente ter outro olhar da frase do Sobral Pinto. E além disso, né, de repente é mais corajoso aquele que vai testar o novo, porque apesar da mediação estar nova dentro do judiciário, ela é uma metodologia antiquíssima, né? Mas é uma metodologia nova dentro do judiciário, dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, de repente, aquele que está indo atrás de conhecer o novo está sendo mais corajoso do que aquele que mantém um perfil antiquado do mesmo, né? Manter-se no status quo, né? Na zona de conforto, é sempre muito mais
exige-se menos, ao meu ponto de vista, coragem do que sair Isso. aquela nossa bolinha de proteção, né? E empreender realmente o novo. Muito bem, então, seguindo, nós já temos então essas portas, né, de acesso ao judiciário, e aí veio, né, há algum tempo já, primeiro nos juizados especiais o PROJUDE, agora para a Justiça como um todo o PJE, né, o Processo Judicial Eletrônico, que aqui no Pará ainda não está implantado apenas para as varas criminais, né, mas as varas civis de infância, né, todas elas já possuem o PJE, e isso é um outro grande salto de qualidade, né? Eu digo de qualidade para quem trabalha no cartório, diminuição de processos físicos, né? Papel, ácaro, todos aqueles fungos, etc. e tal, agilidade, né? de se conseguir movimentações, diminuição de tempo morto, uma série de possibilidades, e a gente sabe que ainda há resistência, né? De dentro e de fora para o processo judicial eletrônico. E eu costumo dizer que quando a gente estudou, acho que os que eles são contemporâneos ali de faculdade, né, final de década de 90, 2000, por ali, que a gente estudava e a gente ficava sem acreditar que na década de 40, né, houve grandes discussões jurídicas a respeito se uma sentença judicial podia ser datilografada, né? Não, tem que ser manuscrita, porque quem é que garante que essa assinatura foi do juiz, que foi o juiz que fez a sentença, e isso chegou às instâncias superiores, até se dizer, não, importa é quem assina. Se assina, assume o conteúdo. Se assumiu o conteúdo, é isto que é a manifestação do juiz. Então, assim, parece que a gente está vivendo aquele momento lá de trás, quando a gente discute ainda o processo eletrônico. Não, mas videoconferência, como é isso? Como é que nós vamos fazer isso? E aí vão se colocando barreiras e barreiras e barreiras. Então, assim, já vem se ensaiando o uso efetivo de videoconferências, pelo menos desde 2015, com o novo CPC, né? Pelo menos. Já tinha antes, né? Mas vamos colocar com mais rigor, né? Com mais atenção a partir de 2015. E aí, por isso que o terceiro ponto, né, que eu trouxe aqui para a gente conversar é que a Covid acabou por antecipar. Ela não criou, ela antecipou a videoconferência como uma ferramenta eficaz de acesso à justiça, né? E assim, eu digo que antecipou porque era um passo em direção ao horizonte que era inevitável. A gente não sabia quando necessariamente a gente ia chegar lá, mas às vezes as circunstâncias acabam nos levando, né, a antecipar algumas decisões. E nesse sentido, acabou a Covid trazendo essa antecipação. E é curioso, eu sempre digo que nós no direito, né, não sei se ainda na cabeça a teoria tridimensional, né, do Miguel Reale, que é fato, valor e norma, a gente sempre está andando atrás, né, esperando as coisas acontecerem, se solidificarem, depois que está assim, que a gente não tem mais como negar, a gente diz, está certo, é isso. Aí o direito aceita. E me parece que é tão assim, né, fazendo aqui uma comparação, que a gente vai falar logo mais da portaria conjunta, número 12, né? Eu percebo que até a própria portaria, que é um grande avanço nesse sentido, ela fala, está lá, que essa autorização para o uso de videoconferências em sejusques e juizados especiais perdurará enquanto estivermos diante do regime diferenciado de trabalho que está ocorrendo por conta da Covid, né? Então, esse regime diferenciado de trabalho vai compreender o teletrabalho, o plantão extraordinário e o plantão ordinário, parecendo que avançamos, mas já estamos com o freio de mão puxado. Olha, passado isso aí, a gente pode não seguir em frente, ou a gente pode rever, ou eu não sei exatamente o que vai. O que me parece que agora tornou-se pelo menos no que tange ao juizado especial, um fato consumado, né? Porque nós temos agora a Lei 13.994, que é agora de 24 de abril, né? O último, portanto, 2020, que alterou a Lei 9.099 e diz com todas as letras que esta lei altera para possibilitar a conciliação não presencial no âmbito dos juizados especiais cíveis, né?
E essa lei, eu ainda não tenho, não acompanhei grandes discussões sobre ela, mas embora ela seja muito curta, ela vai trazer outras discussões interessantes. Né? Porque, por exemplo, ela diz que se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz, o que é que ele vai fazer? Proferirá a sentença. Então, essa coisa de que é faculdade não é o que está na lei. Né? O que está na lei parece, numa interpretação primeira, né, literal até, né, que não é uma faculdade. Olha, se for determinada a videoconferência, você deverá participar. Agora temos um problema quanto a isso. Quem vai garantir a parte? O provedor, a qualidade do sinal. Né? São questões que nós ainda vamos certamente nos debruçar sobre elas. Mas a lei já sinaliza, né, de forma muito clara que esse é um avanço do qual não se vai ter retrocesso. Como se vai ajustar é que é a grande discussão. Tá? Então, esse regime diferenciado de trabalho, ele veio para nós, aqui no Pará, a partir da portaria conjunta número 5. Né? Nós começamos com a 1, que foi quando, no comecinho de março, acho que 13 de março, né, quando toda a pandemia finalmente foi reconhecida como pandemia, né, e aí tivemos a portaria número 1, mas da 1 para 5, né, a 5, salvo engano, deixa eu ver se eu anotei aqui, a 5, me parece que foram 14 dias depois, 14 ou 15 dias. Ou seja, no intervalo de 14 ou 15 dias, nós tivemos 4 portarias, que começaram com algo muito tímido, prevendo a possibilidade de um teletrabalho para alguns, até se chegar à suspensão total do atendimento presencial e essa situação de trabalho remoto para todos. Veja, aquilo que a gente estava, né, discutindo anos e anos e anos, o teletrabalho, em 15 dias, nós pulamos do presencial para o totalmente remoto, por conta de uma força exógena, né, de uma pressão externa que nos obrigou a isso. E então isso é algo que nos leva a refletir, né? Se depois nós vamos ter condições de retroceder totalmente, ou se nós vamos, a partir de então, empregar, né, isso como uma política que deve ser cada vez mais colocada. Então eu vejo, por exemplo, quando a gente vai para o próximo ponto aqui, falar sobre essa portaria conjunta e como solicitar esse serviço, o interessante, nós estávamos discutindo recentemente numa reunião no PMEC, olha, tudo bem, nós vamos está criado já um espaço no site do tribunal, onde a parte pode ir lá no banner e dizer que tem interesse em participar de uma audiência, né, ou uma sessão de conciliação, mediação virtual, vai preencher algumas coisas lá e tal. E a discussão foi, imaginem que alguém pede essa atuação do Sejusc, mas que, de fato, onde este alguém mora, não existe Sejusc. Então, vamos dizer que ele, sei lá, vou dar um chute aí, eu não sei se tem, eu acredito, não tem porque somos poucos. Eu vou dar um chute bem longe, Bagre. O camarada está em Bagre, mas tem acesso à internet boa, diz que quer participar dessa audiência. Aí a pergunta que não quis calar. Sim, mas para onde vai isso? A porta de entrada vai ser o NUPEMEC, o NUPEMEC vai distribuir para qual Sejusc? E como ficará questões de eventuais discussões sobre competência e tal? Olha, no meu sentir, nenhum problema. Por quê? Porque no Sejusc não há nenhum ato de império em que se vai dizer que um juízo incompetente proferiu uma sentença. O que você vai ter é uma ferramenta que vai possibilitar as partes chegarem a um acordo, e se esse acordo está dentro daquilo que o Sejusc faz, não há nenhum problema. Afinal, a gente sabe que o juízo incompetente pode, inclusive, homologar um acordo, desde que ele tenha a competência não sendo territorial, ele tenha pelo menos competência na matéria. Né? Então, ele pode fazer muito mais no Sejusc. Então, veja essa ferramenta que está abrindo, né, porque nós temos poucos Sejuscs ainda no estado do Pará, eu não recordo
Até pouco tempo nós só tínhamos 5, agora nós já temos um O pouco mais. o Sejusc do NPJ da UFPA foi o 7º, foi inaugurado no segundo semestre do ano passado, mas eu creio de lá para cá já inauguraram mais um, já devem ter Pois 7 é. ou 8. Então, assim, para não errar, vamos dizer que num estado de dimensões continentais como o Pará, nós não temos 10. Não, E isso quantos não. municípios nós temos? Tá? E se isso é um sistema multiporta, e se é algo que pretende trazer a pacificação social, permitindo que as pessoas, né, saiam, né, daquela que eu chamo de infantilização, né, muitas vezes do judiciário, onde as pessoas não conseguem dialogar e tu não, vou procurar meus direitos, vou para o judiciário, vou não sei o quê, e vai tudo para o litígio, né, por que não ampliar, né, essa perspectiva de que mais pessoas tenham acesso a essas portas, né? E aí a gente pode, com menos ser justo, atender mais pessoas. E com estruturas mais solidificadas, com menos quantidade, ter o mesmo resultado, talvez, que se a gente tivesse ser justos espalhados pelos municípios todos, que a gente sabe que é uma realidade intangível. Eu não sei Custosa, né? nem se em 50 anos, talvez, tá? A gente não tenha como fazer isso. Então, abre-se essa porta. Né? Abre-se essa porta para que isso seja realizado. Então, assim, eu particularmente... Essa discussão que tu suscitaste agora na reunião do NUTEMEC que vocês tiverem, pela lógica presencial, se eu estou no Sejusc do NPJ da UFPA e chega uma pessoa de Bagre para querer ter um atendimento, ela vai ser atendida presencialmente. Então, o que impede dela ser atendida lá em Bagre por meio virtual, né? Porque, assim, se tem, né, para que não haja também uma sobrecarga de qualquer um dos centros, né, se tem, digamos assim, aspas, uma espécie de atuação, né, em uma circunscrição, a fim de que, olha, se você é de Marituba, procura o Sejusc de Marituba, se é de Ananindeua, procura de Ananindeua, né? Mas, é o que eu digo, se você está falando de algo que é territorial, tudo que é territorial é em benefício de quem é vulnerável. Mas se eu estou dizendo que eu não tenho nenhuma vulnerabilidade e que seja aqui, por que não? Né? Por que não? Essa é uma pergunta que sempre me vem à cabeça. Por que Olha, não? os nossos participantes vão nos ajudando na live. Já tem 13 Sejusc. Olha aí, então. Rápido, né? O da Federal foi o 7º, gente. E já de lá para cá, em menos de um ano, já tiveram mais 5. Excelente notícia. Então vamos lá. Eu sei que tem alguns que vão ser criados ainda esse ano, pelo menos estão no projeto, outros no próximo ano, mas realmente assim, um número que já estávamos em 13, eu realmente não acompanhei. Porque são tantas atividades ao mesmo tempo que, que fica difícil. Mas vamos em frente. Então, gente, a partir da portaria agora, portaria conjunta número 12, né, que é do dia 22 de maio, né? Portanto, acaba de sair do forno. Né? Se criou, né, ou se tentou, pelo menos, dar diretrizes mínimas para que esse atendimento remoto, essas videoconferências possam ser realizadas. Então, assim, o que é que eu não posso deixar de dizer para vocês? Primeiro, que essa portaria prevê 2 formas de acesso. A primeira é lá pelo banner do tribunal, né, fazendo o preenchimento do formulário eletrônico via no PMEC, que vai distribuir para o Sejusc. A outra via é que a pessoa use o e-mail institucional do próprio Sejusc, né, dizendo, olha, tomei conhecimento, tenho interesse, minha causa é essa, manda os documentos, e aí o secretário, a secretaria do Sejusc vai providenciar, né, aquilo lá, lançar no PJE, fazer todas as ações para que essa audiência possa ocorrer. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará elegeu como ferramenta para essas videoconferências o Microsoft Teams. Né? Aí muitos têm perguntado, não, mas por que o Teams? Bem, primeiro, porque é uma ferramenta licenciada pelo tribunal, né? Então o tribunal já tem a licença para usar esse software. E se você já tem um produto que é razoavelmente satisfatório, eu digo razoavelmente por quê? Porque o Teams não foi pensado para ser utilizado como videoconferências apenas para atores externos. Ele foi pensado para corporações, onde todos usam de forma colaborativa aquele sistema. Então, ele
tem algumas larguezas, digamos assim, que sistemas mais fechados, pensados apenas para videoconferências, não permitiriam. Então, assim, são coisas que a gente ainda está, né, trabalhando. Mas o fato é que o tribunal paga por essa licença da Microsoft, então o dinheiro público já está investido, tem que ser bem utilizado, né? Então não haveria sentido de você ter uma ferramenta já licenciada e buscar outra. E que outra seria essa? Pode ser usado o Polycom, que também é algo pelo que o tribunal tem licença para usar, mas depende de equipamento, uma coisa assim, nem toda comarca tem Polycom, é muito mais difícil, né? O Teams, ele vai funcionar com algumas observações que a gente precisa ser colocadas. Como é que isso funciona? Entrou no Sejusc, o servidor vai agendar a sessão. Quando ele agenda a sessão, ele vai disparar para aquelas pessoas que necessariamente vão informar e-mail, telefone para contato, zap, que seja, né, para qualquer interação imediata. Olha, foi selecionado, está agendado para o dia tal, 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 tal. Então, vai ser feito, né, num calendário do próprio Sejusc, que vai ser aberto como uma caderneta de audiências mesmo, né, só que eletrônico, e as partes vão ser informadas pelo e-mail informado. Olha, sua audiência no dia tal, o link é esse aqui. Então, naquele dia, naquela hora, né, ele vai receber um pouco antes, ele vai clicar naquilo lá e ele vai ter acesso. Agora, o que é que acontece? Se nós estivermos diante de um computador, de um desktop, de um notebook, você, ao acessar esse link, você vai ter duas opções. Uma opção é baixar o aplicativo do Teams e aí de dentro dele ingressar a audiência. E a segunda possibilidade, não, eu não quero instalar o aplicativo, mas eu estou no meu desktop, então eu digo, não, eu quero acessar pela web. Então ele vai para o site, né, do Teams e você vai conseguir ingressar da mesma forma, vai participar, tudo sem nenhum problema, sem baixar o aplicativo. Agora, nós sabemos que a nossa realidade, hoje especialmente, é que os smartphones estão cada vez mais afastando os desktops, né? Pouca gente, os tablets também, né? Então, nem todo mundo hoje em dia investe mais num notebook ou num desktop, né, para fazer esse tipo de coisa. Aí eu vou poder participar da minha videoconferência só pelo meu smartphone ou pelo meu tablet? Vai. Só que tem uma limitação. Qual é a limitação? É que se você não está numa plataforma de desktop, o Teams vai precisar ser instalado como aplicativo no seu smartphone. Aí você vai instalar, vai participar, e depois, se você não quer, você vai e apaga. Não tem problema nenhum. Sim. Porque o que ele Parece vai que te... o Zoom também está trabalhando assim, né? Eu posso participar de reunião no Zoom. No desktop eu acesso pela web, mas se eu for participar de uma reunião no celular, eu tenho que abaixar o aplicativo. Então, assim como o Teams, outros aplicativos também são assim. Sim. Então, e aí a parte vai optar, né, como vai fazer esse acesso, né? É importante. Agora, o importante é que a parte tem que estar ciente, né, que ao acordar na sessão virtual, né, ela tem que garantir, primeiro, que ela tem o equipamento necessário, que ela tem um provedor e um serviço de internet que também funcione, né? Porque se a conexão for ruim e tal, obviamente não vai funcionar, não vai ter o resultado esperado, né? Vai ter queda, vai ter congelamento, vai ter fracionamento de informação e isso não vai ser legal, não vai funcionar. E outra coisa também é que provavelmente, eu estou dizendo isso porque estou desligado da época de TI, estou dizendo desligado porque eu fiz 3 anos de engenharia eletrônica e fiz ainda escola técnica de eletrônica, blá, blá, blá. Já cheguei a trabalhar em TI, mas estou desligado aí há 20 anos. Então, não posso falar com propriedade, mas eu desconfio seriamente de que nós vamos ter outro problema. Que problema será esse? É que aqueles que não estiverem no Wi-Fi, ao usar o Teams, vão estar consumindo o seu pacote de dados. Porque hoje em dia você tem liberado geralmente Instagram, WhatsApp, eu acho que Facebook também, né? Mas o Teams eu nunca ouvi falar.
Então, esse vai ser outra barreira a ser vencida, porque eu não tenho ideia, eu não tenho como mensurar quanto que se consome de um pacote, por exemplo, para uma sessão de 1 hora, de 30 minutos. Não sei. Já pensou se a gente está no meio da audiência e acaba o pacote de dados? Então, assim, são desafios, né, que a gente vai ter que conviver com eles e a gente está buscando soluções. Mas, como eu tenho dito à minha equipe mesmo, a gente está vivendo um verdadeiro laboratório, né? A gente Sim. tem que fazer experimentos e ver E quais não serão as melhores é respostas. ótimo, né, doutor Carlos? Eu até ontem estava vendo, não sei se vocês já viram uma imagem do Abílio Diniz, o empresário do Pão de Açúcar, que ele começou a fazer lives, enfim, com várias pessoas, e ele não tem o suporte, aquele suporte bonitinho para colocar o celular. E aí tiraram uma foto dele. O suporte do celular dele é um monte de livro, um monte de coisa, igual o meu. Se vocês virem ver aonde meu celular está, vocês não acreditam. Mas assim, a gente não pode esperar que tudo esteja perfeito para começar e ter uma iniciativa. A iniciativa precisa ser iniciada, começada nesse momento de pandemia. Como tu bem colocaste, isso era um futuro, com certeza. Sessões de mediação, tá aí aquela startup MOL que ganhou até um prêmio, mediação online, a gente já tem há muito tempo extrajudicialmente, né? Sim. A gente tem um caso emblemático que eu trabalho muito com meus alunos em direito empresarial, que foi a mediação do Grupo Oi. O Grupo Oi pediu uma recuperação judicial na América Latina com mais de 50 mil credores. Já pensou negociar com mais de 50 mil credores? E Não. eles fizeram uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, e a Fundação Getúlio Vargas fez um projeto deles conseguirem fazer mediação extrajudicial online. Isso já tem uns 4, 5 anos que começou. Então, veja só, não é uma coisa nova, mas dentro do judiciário é algo novo, que com certeza uma hora ia chegar. Talvez veio Sim. mais rápida por conta da necessidade. Mas se a necessidade é agora, a gente tem que fazer acontecer. Então, é como tu colocaste, talvez vá usar dados, talvez a pessoa não tenha a internet, mas de repente, cadê a nossa classe de advocacia que está aqui nos ouvindo, né? A ESA está se direcionando para vocês, para nós, que eu sou advogada. É um serviço que os advogados e advogadas vão passar a ter que também prestar para os seus clientes, para Sim. que eles Você façam, pode ter no participem seu desse escritório processo. esse cantinho, né? Para fazer Exatamente, as porque videoconferências. é uma ferramenta que os advogados vão ter que passar a utilizar todos os dias, diferente do cliente, que vai ter uma sessão aqui, outra, sei lá, talvez nunca mais na vida. Então, de repente, aqueles clientes que sejam patrocinados, né, por advogados particulares, eles comecem a solicitar esse serviço para a advocacia, e a advocacia já tem que se preparar. Olha aí, E já vai fica ser um aqui. diferencial, vai ser um diferencial Sim, para quem tiver a ferramenta, né, para colocar à sim, disposição, né? isso, Então, isso agora passa a ser um investimento, né? Passa a ser isso. um investimento na própria carreira, né? Então, gente, eu quero só para encerrar e eventualmente se tiver alguma pergunta para a gente responder, né, é que é uma pergunta recorrente, né? As pessoas indagam, não, mas a sessão de mediação vai ser gravada, como é que fica a questão da confidencialidade, né? Que é das garantias exatamente desse tipo de ferramenta. Não, então precisa ficar muito claro que o que será gravado é aquilo que não guarda confidencialidade, ou seja, é a abertura, é a apresentação, né? No final, a leitura do termo do acordo, e as partes dizendo, olha, cientes estamos de acordo, porque não vai ter como as partes assinarem, né? Então vai ficar, o seu ciente de acordo vai ficar gravado, e aí vai ser certificado, né, conforme está na gravação, que as partes disseram que estão de acordo com o texto que foi lido. Não só lido, como exibido, né? Porque como vamos estar no Teams, o termo vai ser realizado na hora, e a tela do mediador vai ser compartilhada de forma que todos que estão participando vão ler em tempo real, né, aquilo que está sendo produzido, né? Então, olha, não, está faltando, não é bem isso, tal, tudo vai poder ser feito imediatamente ali, né? Então, com bastante tranquilidade, acredito que a gente vai ter bons resultados, né? E agora é acreditar, né, que nós chegamos a um momento que agora não podemos retroceder, vamos levar a ideia à frente, né? E o que mais virá daí?
Eu acho que muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Acessos, por videoconferência, se um advogado precisar ir até o fórum, né? Ah, eu preciso tratar de um assunto, quero falar com o juiz. Por que não falar por videoconferência? Né? Por que que o advogado precisa ir até o fórum? A gente tem que repensar isso. Né? Sim. Não tem um horário de expediente? Tem. Então, se o horário de expediente é aquele, eu posso falar por videoconferência, não preciso estar presente. É uma ideia. Né? Obviamente que isso, né, requer a estrutura, uma série de coisas, mas que não é nada que esteja intangível que a gente não possa alcançar. Né? Então, acho que essa portaria número 12 ela veio há bom tempo, né? Ela veio talvez, né, por conta essa nossa característica do direito, né, de sermos muito conservadores e muito cautelosos, né? Ela veio assim já um pouquinho puxando o freio de mão, olha, enquanto tivermos no regime diferenciado, depois a gente não sabe o que é que vai ser. Mas acredito, né, que como um movimento para frente, né, um movimento retilíneo uniforme, para quem lembra da física, né, ele vai seguir e a gente vai ter ótimos resultados a partir Sim. dessa provocação aí que tivemos de Ainda agentes falando, externos. né, doutor Carlos, a gente teve uma reunião sexta-feira, a equipe de mediadores do Sejus da UFA, perdão, e tem a previsão, no caso das conciliações, da parte ser substituída pelo advogado. Então, os advogados que estão nos ouvindo também têm essa possibilidade. Na hora eu até suscitei, perdão, o ar-condicionado que seca a garganta e acabou minha água. E eu até suscitei, mas na mediação, porque tem a diferença da mediação para a conciliação, Sim. as partes vão poder ser substituídas pelo advogado, porque as partes são insubstituíveis na mediação, já tem a finalidade de restaurar os vínculos. Aí até foi esclarecido que não, que no caso das conciliações a gente vai poder ter as partes Sim. substituídas pelo advogado. Porque Perfeito. a meta optata, né, a meta final mesmo da mediação é você resolver a lide social, né? Não é a questão pura de direito, né? São aquelas circunstâncias que estão no entorno que se você não tiver, né, esse canal de diálogo reconstruído, né, entre os interessados, a fim de que eles façam a decisão, o advogado não vai ter poder para fazer isso. Nem vai ter poder e nem capacidade. Não é capacidade no sentido de não ter conhecimento. É de não poder sentir a dor do outro. E não dizer aquilo exatamente o que o incomoda. O que é que resolve. Né? Porque a gente sabe que muitas vezes na mediação, coisas que são ajustadas estão absolutamente fora da narrativa. Né? Principalmente no processual, onde você tem uma petição inicial, onde você tem causa de pedido, e quando você chega na mediação, existem circunstâncias colaterais que muitas das vezes são as mais importantes, mas que não estão ali. Né? E o advogado não vai ter como aquilatar isso, seria impossível. Isso. E aí eu até coloquei, porque como tu falaste, foram em pouco espaço de tempo feitas várias portarias. Então, é óbvio que algumas delas, como esse item que eu suscitei, que quando a gente lê no primeiro momento, a gente se assusta. O advogado vai poder substituir as partes com poderes especiais nas audiências de conciliação e mediação, porque no texto dá essa interpretação. Sim. Mas não, na mediação não vai poder, e sim na conciliação, mas só de audiências de conciliação, os advogados já vão ter muito trabalho para poder substituir as partes, aquelas que não queiram, que não possam participar, né? E que o advogado ainda pode prestar mais esse serviço, além de disponibilizar o seu espaço físico, o seu escritório com a tecnologia, com todo esse suporte para a realização das audiências por videoconferência, ele ainda vai poder substituir as partes na hipótese delas estarem impedidas de comparecerem, de comparecerem virtualmente, né, nas sessões. Eu achei maravilhoso o nosso tribunal se aperfeiçoar. Como eu já disse antes, eu sou uma grande defensora da mediação, principalmente, mas obviamente que a conciliação e todo o método compositivo
ele vem para ficar, método consensual vem para melhorar não apenas o relacionamento das pessoas, buscando uma pacificação, como também melhorando os altos números de demandas judiciais que a todo dia adentram no Poder Judiciário. As pessoas têm que mudar essa visão de querer levar a solução da sua vida, dos seus conflitos, para uma terceira pessoa. Elas têm esse poder de resolver os seus conflitos. É claro que vão continuar existindo demandas que não vão ter êxito de serem resolvidas pelos meios consensuais, pela mediação, pela conciliação, que eu vou precisar adentrar no Poder Judiciário, ter que ter uma decisão judicial em primeira instância, em segunda instância, em um tribunal superior. Isso sempre vai existir. Mas a quantidade de demandas que se recorre ao Poder Judiciário que poderiam estar sendo solucionadas pela mediação e pela conciliação é imensa. E agora o Judiciário ficou em teletrabalho todo esse tempo, né? Ou seja, muita coisa não está andando, outras estão andando, mas muitas não estão. Vai voltar primeiro de Principalmente os físicos, né? Que estão pensando em voltar, salvo engano, 1º de julho. O CNJ ontem, né, baixou um ato autorizando o retorno a partir do dia 15 de junho. Né? Junho. Mas, assim, condicionado a cada tribunal avaliar qual a sua situação real, né? Inclusive quanto ao sistema, né, de colaboração de saúde, de como as coisas funcionam, né? Porque, assim, o tribunal ou as unidades judiciárias não podem, de forma irresponsável, né, trazer as pessoas todas para dentro do fórum e se transformar um foco de contaminação, né, para uma estrutura que pode não atender essa demanda, né? A estrutura de saúde do município. Então, as coisas vão ter que ser bem pensadas. Voltar àquela normalidade que a gente tinha uma sala, uma secretaria de vara com 6 funcionários trabalhando juntos, isso ainda vai demorar muito para voltar, porque isso o protocolo hoje não orienta. Então, esse trabalho diário, presencial, enfim, ainda vai retomar. E se a gente continuar levando mais e mais demanda para o judiciário, mais ainda ele vai ficar soberbado. Então, e outra, né, doutor Carlos, esse momento de pandemia surgiram, a gente já tinha conflitos que naturalmente já surgiam antes da pandemia, e agora a gente tem uma infinitude de conflitos que surgiram em razão da pandemia. Questões relacionadas a problemas que surgiram durante a pandemia. E que se as pessoas ficarem com essa mentalidade de continuar ajuizando a ação, porque eu posso ajuizar qualquer ação hoje, o PJE está aí funcionando, né? Eu posso ajuizar um pedido de revisão contratual de um contrato de aluguel. É esse o caminho? Com certeza não. Com certeza o caminho é você chamar outra parte, é você tentar negociar, é você tentar conciliar. Agora com a oportunidade do Sejusc, dar entrada, pedir uma mediação, pedir uma conciliação pré-processual, tentar resolver. Se não tiver êxito, ok, o judiciário está lá de portas abertas, é mais uma porta aberta, mas que de preferência não seja a primeira, né, doutor Carlos, que a gente primeiro recorra a outras. O processo litigioso, ele é por si só e deve ser, né, cadenciado. Eu lembro de uma frase que para mim foi célebre do então ministro Aires Brito, né? Quando falaram em celeridade processual, ele disse, olha, o judiciário ele não pode pisar no acelerador nas causas contenciosas. O que ele deve fazer é tirar o pé do freio. Mas ele não pode pisar para acelerar. Porque se você está falando de litígio, você necessariamente vai ter que garantir contraditório, ampla defesa, né? Você tem que maturar essas teses, antítese. No horário, porque eu mudei o meu celular hoje para fazer a live, ele não está aparecendo o cronômetro. Falta menos de 1 minuto para a gente terminar. Passou muito rápido, porque foi maravilhosa essa conversa. Muito obrigada. Deve encerrar automaticamente aqui. 1000 perdões de eu não ter avisado antes, porque não está aparecendo o cronômetro nesse celular novo. Sem problema nenhum. Adorei ouvir, tenho certeza que todo mundo adorou. Você esclareceu muito. E parabéns pelo trabalho. Eu vou estar junto, torcendo para que tudo dê certo e continuar fazendo trabalho aqui por parte da advocacia para incentivar e estimular que a nossa classe cada vez mais utilize essas ferramentas. E a gente tem que ter paciência. Algumas falhas vão acontecer,
Mas é isso, essa coragem, né, de inovar o que nunca foi feito antes, então vai com certeza acontecer alguns percalços no meio do caminho, mas em prol de Sim. algo bem melhor que essa pacificação. Muito obrigada de coração, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite e um abraço especial para todos que estiveram conosco, né, durante todo esse tempo. Foi um prazer enorme. E agora é seguir em frente com a coragem de fazer diferente. Vamos para o novo normal, o normal Isso novo. mesmo. Tchau.